sobre o Proudhon e como é que o Proudhon, então, vê, de forma geral, as lutas sociais e como ele analisa essa luta social e a sua radicalidade na forma de olhar isso aí. Esta foi, em linhas gerais, nossa discussão do Proudhon de hoje. O que vocês acharam? Acharam que foi tranquilo? Foi complicado? O que rolou aí na cabeça de vocês? Não rolou nada? Eu estava só concluindo a ideia antes de falar. Fala, Germana. A dialética de Proudhon ela é muito mais palpável que a de Hegel. Né? Hegel ele pensa muito mais em abstrato. Tanto é que fica até para quem é da filosofia acaba sendo bem difícil compreender. E uma pergunta assim que me restou: existe espaço para o pensamento hegeliano, pensamento dialético proudhoniano na universidade? Existem autores que hoje trabalham isso? Olha, fora eu, tem alguns. Um morreu, infelizmente, morreu jovem, né? O Graeber, da antropologia. Ele fez um trabalho muito legal. Ele partia dessa dialética serial, né? E olhava, então, os campos, né? A ideia de trabalho de campo. Ele olhava isso e ele, obviamente, vai, então, produzir reflexões extremamente... Por exemplo, um dos textos dele é mais ou menos assim: vá a merda com o trabalho. E ele, então, vai discutir por que o trabalho... Veja, o texto parece uma bobagem, né? Vai a merda com o trabalho. Né? Uma tradição minha, assim, né? Mas então ele vai dizer, ele vai trabalhar com essas contradições. Como é que se mantém a exploração, né? Como é que a exploração... Quais são as séries que introduzem nos costumes e nas sociedades essa ideia de que é preciso, para produzir, trabalhar? Considerando o trabalho como é hoje, né? O trabalho sempre como um trabalho subordinado. Então, ele vai produzir essas séries. Veja, ele não vai discutir apenas essa contradição entre capital e trabalho, né? Como o Marx, por exemplo, vai discutir essa contradição essencial entre capital e trabalho. Não, dentro da contradição entre capital e trabalho, tem uma série de contradições que restauram o capital, que não chegam à antítese do capital. Né? Ele vai perguntar, o Proudhon vai perguntar, e o Graeber, ele parte desse pressuposto, né? O Proudhon vai falar o seguinte, num texto dele, esqueci o nome do texto, cara, eu acho que é a miséria da filosofia, mas eu não tenho certeza. Depois eu vou ver e eu te digo. O Proudhon fala assim, a propriedade, ela existe, mas ela não só existe. A propriedade, ela já se tornou algo que está no jeito, no modo e no coração das pessoas. Quer dizer, no jeito da própria pessoa existir, no modo material dela existir e no coração, nas mentes das pessoas. Então, como é que... Ou a pergunta dele é a seguinte, da mesma forma que a propriedade se estabeleceu como um antagonismo da não propriedade, né? Qual é o novo antagonismo, quer dizer, qual é a nova série de negação que vai produzir a não propriedade? Então, o Graeber parte desse pressuposto aí.
Então, ele quer descobrir qual é a série material existente, né, que já está produzindo, teoricamente, já está produzindo, né, o antagonismo da propriedade. Eu parto da mesma coisa, se você pegar meu trabalho lá da Nada Sobre Mim, eu parto da seguinte visão. Ó, existe algo que está acontecendo materialmente e que as pessoas não estão dando a importância devida, que são as novas formas de não propriedade produzindo a própria propriedade, ou seja, aquelas propriedades difusas. E quais são essas propriedades difusas? Por exemplo, Germano, quantos anos você tem, me perdoe? 23. 23. Acho que você já comprou CD, né? Já deve ter comprado um CD de música, né, para dar de presente e tal. Eu, que sou mais velho, comprava um vinil, né? Comprava um vinil. E aí o que acontecia? Qual é o processo que está embutido nisso? Eu trabalho com uma certa quantidade de dinheiro, eu vou lá e compro um vinil para dar para o Germano de presente. É o aniversário do Germano, eu vou comprar um vinil, não, um CD, fica mais moderninho. Né? Eu pego um CD do Itamar Assunção e vou presentear o Germano. Bom, vamos abstrair nesse momento de que antes do CD pronto teve um processo de produção nele, tá? Vamos abstrair só por um momento isso. E vamos pegar só a mercadoria. Aí eu pego o dinheiro do meu trabalho, quer dizer, aquilo que ficou para mim como salário, pego uma parte dele, compro esse CD e dou para você. Bom, quando eu dou para você o CD e não comprei um para mim, eu fico sem o dinheiro e sem o CD, certo? Certo. Então, eu, digamos que perdi, tá? Fiquei sem. Nesse caso, perdi voluntariamente. Dei para o Germano. Mas vamos supor ainda, para completar esse raciocínio, uma outra situação. No dia que eu fui comprar para o Germano, eu comprei também um CD da Pitty para mim. E aí eu emprestei esse CD para o Chicão. E sabe o que o Chicão fez, Germano? O Chicão, esse desgraçado, ele riscou todo o CD e me devolveu ele riscado. E o CD não tocava mais. E aí eu perdi, mesmo tendo a posse da mercadoria, né, do CD, porque quando eu dei para você, eu não tenho mais a posse da mercadoria, certo? Eu entreguei para você. A posse é tua. Nesse caso do CD da Pitty, que eu emprestei para o desgraçado Chicão, e o Chicão destruiu o meu CD e me devolveu ele fudido, eu perdi o CD tendo o CD. Tendo a mercadoria. Bom, de qualquer forma, aí há algum prejuízo, certo? O dinheiro que eu investi, a mercadoria que eu perdi, ou a mercadoria que eu emprestei e que o Germano, então, acumulou, ganhou de mim, né? A mercadoria. Bom, então vamos ver o que aconteceu com essa mesma mercadoria nos dias de hoje. Eu posso, Germano, ao invés de lhe dar um CD, pedir um CD da NAT emprestado, do Itamar Assunção, gravar ele em MP4 e mandar para você? Eu posso fazer isso? E quando eu faço isso, a Nath perdeu o CD dela?
Não. Eu tenho a música agora e eu entreguei para o Germano os arquivos. Eu perdi acaso a música? Não. E o Germano também vai poder partilhar com a Alessi e com a Débora e com o Delson e com o Chicão e com a Gabriela essa mesma música sem que ele fique sem a música? Vai, né? Então nós estamos diante de uma nova forma de propriedade. Entende? Entende o raciocínio ou não? Sim, sim, sim. Isso tem se dado de forma cada vez mais estruturante, inclusive no campo da produção, né? Da produção de mercadorias em geral. Veja, a gente tinha deixado de falar da produção. Pegamos só a mercadoria enquanto mercadoria simples, né? Pronta. E já chegamos à conclusão que mesmo essa mercadoria pronta, hoje em dia já não é a mesma, porque eu posso partilhar com a Nath, posso partilhar com a Alessi, com o Germano, e assim eu vou ter uma propriedade difusa da coisa. Uma propriedade que ao mesmo tempo é coletiva, também é minha. E ela, então, se transforma numa propriedade diferente da propriedade difusa conhecida. Porque a natureza, por exemplo, é uma propriedade difusa, né, Germano? Todo mundo tem direito à natureza, mas ninguém tem a natureza. Olha, esse novo tipo de propriedade difusa, ela é materialmente crível, eu tenho a propriedade da coisa, e ao mesmo tempo todos têm, sem que nenhum perca a propriedade da coisa. Nós estamos diante de mudanças essenciais daquilo que Proudhon chamava das contradições, das séries contraditórias da produção da mercadoria e da não mercadoria. Ora, nós estamos a um passo, né, da não mercadoria. A mercadoria, ou da não propriedade. A propriedade, ela vai se manter enquanto a propriedade em geral do capital estiver aí. Mas a gente já está produzindo esses antagonismos. O Linux, o open source, as novas fórmulas de trocas de coisas que antes eram materiais e que agora podem ser virtuais, documentos, livros, cinema, música, enfim, né? E agora com a impressora 3 dimensão, equipamentos, documentos, garfos, facas, armas, carros, não é? Própria casa. Você pode fazer blocos para fazer casa com a impressora 3 dimensão? Não pode? Pode, né? Se você tiver uma, você pode fazer, não pode? Então, nós estamos diante daquilo que Proudhon chamava das contradições da propriedade. Agora, qual é o nosso papel enquanto anarquistas teóricos e militantes? Olhar isso com cuidado, ainda que nós tenhamos, e a gente vai ter, a contradição mais agressiva, do ponto de vista teórico, da academia. Porque a academia tende a não ver essas contradições, porque para a academia, a própria academia é uma produção dessa autoridade, dessas relações de autoridade. Ela não é, em nenhum momento, a negação dessa autoridade. Ela é uma das séries que faz com que a autoridade seja restaurada. Toda vez que eu falo, enquanto professor universitário dentro da sala de aula, eu restauro a autoridade. E eu não tenho como fugir disso, que é o meu trabalho, entendeu? Então, eu sou a própria contradição pura desse processo. Não deixo de ser anarquista por causa disso. Eu estou só dizendo que
esta é a contradição onde eu estou e onde o operário está quando produz a peça do motor da Ford, compreende? Porque esse é o mundo que... E seria essa contradição de, sei lá, um programador que tem ideias mais voltadas à esquerda radical, mas que foi contratado para trabalhar num banco. Exatamente, mas ele, em qualquer lugar que ele for trabalhar, que não seja uma comunidade primitiva, sem relações de poder, né? Em qualquer lugar que ele for trabalhar, ele vai estar naquilo que o Wallerstein chamou de economia mundo. Né? Ele vai estar inserido, mas não é só na economia que ele vai estar inserido. Ele vai estar inserido em todo o conjunto das relações de poder. É por isso que quando a Alessi vai lá na sala de aula e fala assim, não, vamos fazer isso, tal, não sei o quê, blá, blá, o pessoal vai... ninguém responde. Por que vai ter dificuldade das pessoas responderem? Vai ter. Por quê? Porque tem uma cosmologia da passividade aí. Né? Então você vai ver um mundo onde as pessoas vão dizer, não, o Lula é melhor do que o Bolsonaro. Porra, é claro que o Lula é melhor que o Bolsonaro, cacete. Qualquer idiota é melhor que o Bolsonaro. Né? Agora, quais são os limites? Quais são os limites que um processo eleitoral estabelece para a Revolução Popular? Para a luta contra o fascismo? Ou, por acaso, não foi a própria democracia que permitiu um fascínora aqui no poder, nos Estados Unidos, na Hungria, o Erdogan lá na Turquia, o Putin lá na Rússia, o Shevchenko lá na Ucrânia? Ou eles não foram eleitos? Foram ou não foram? Não é? Então, o nosso papel aqui é levar a fundo essa discussão, porque para os capitalistas e para a esquerda da ordem, essa discussão não tem sentido. Eles querem manter do jeito que está. Amanhã vai entrar o Lula, graças a Deus, né? Para depois da manhã voltar um outro fascista. E vai ficar nessa de faz uma mudança aqui, depois essa mudança retoma e faz de novo, retoma, e aí você vai produzindo um comportamento de passividade, né, que vai aceitar essa alternância de poder como se fosse, olha, uma coisa ótima. É isso. Preto, me veio uma dúvida aqui, tipo, tem algum país ou região que é anarquista? Porque eu não tenho conhecimento. Tem vários lugares, Débora. Assim, que esse nome, né, anarquista, ou é anarquia do ponto de vista internacional ou não é, né? Só pode ser parcialmente anarquista, né? Porque qualquer sociedade... Fale. Quem falou? Pode falar. Não, pois eu ia entrar nessa questão aí, pô. Tem uma discussão que eu acho bem interessante sobre essa questão, ou anarquia, ou tu tem em todo local, efetivamente, ou tu tem ela mediante a processo bélico, o processo de luta, né? Tu tem, então, exatamente isso que eu viria a colocar, não sei, eu acho que tu concorda comigo, né, Cleiton? Então, por exemplo, tu tem ali tem os zapatistas, tu tem ali alguma coisa, não sei como é que tá a coisa lá em Cumbané, né? A Grécia que tu conhece mais, Cleiton. Olha, no Kurdistão acabou, né? O Kurdistão foi destruído lá, em Kobani, né? Infelizmente, as mulheres foram mortas, expulsas, enfim. É uma merda. Mas tem Cristiane, por exemplo, que é lá num bairro de Copenhague. Na Suécia, né? Dinamarca. Oi? Pode falar.
Não, estava em dúvida. Eu pensei que era na Suécia, Cristiano. Tem Cristiane, tem uma vila uma vila camponesa na Espanha. Tem vários lugares Preto, no mundo. só um minutinho aqui, porque vai ter que. Eu e meu irmão ele vai ter que ficar mutado, porque eu vou ver uma visita com família e criança, então, perdão qualquer coisa aí, talvez. Tá bem, tá bem. Então, mas o que eu queria dizer é isso, é que essas relações, por exemplo, Cristiane, né, que é o bairro de Copenhague, aqui mesmo em Montevidéu, teve uma comunidade, a comunidade del Sol, né, no bairro de Montevidéu. No Brasil teve a colônia Cecília, né, e outras lá perto de Taubaté, enfim, tem vários lugares, lá em Minas, né, com a Maria Lacerda Moura. Tem várias comunidades, as comunidades hippies, até hoje tem a comunidade hippie aqui da Bahia, né, perto em Arembepe. Só que, assim, todas essas comunidades, é diferente, por exemplo, da Revolução Espanhola, né, ou da Revolução Ucraniana. Como elas convivem na municipalidade, que é um pouco o Buchmann, né, que é o municipalista anarquista que prega isso, né, ela vai fazendo essas relações mais anárquicas, mas tendo que ter uma relação com o capital, né? Então, ela não pode ser, do ponto de vista da produção, né, ela não pode ser anarquia, porque a produção ela vai depender da relação de mercadorias, entre mercadorias. E toda vez que você tem relação entre mercadorias, já dizia o Marx, você tem aí o pré-capitalismo e o capitalismo, né? Porque você acaba sustentando, de alguma maneira, as relações mercadológicas capitalistas. Cristiane, por exemplo, sustenta, de certa maneira, toda a relação de Copenhague e da Dinamarca, né? E a Dinamarca e Copenhague faz isso com ela também na virada. Por isso que era importante destruir a Ucrânia e também destruir a Espanha, né? A Espanha libertária. Porque na medida que for que tem uma relação de produção diferente, como teve na Espanha, você mostra para o mundo, né, para os brasileiros, para os argentinos, para os portugueses, para os ingleses, que é possível um outro tipo de sociedade que não tenha exploração do homem pelo homem e que tenha um outro tipo de economia, né? E não uma economia com o Estado planejador, mas uma economia feita pelas próprias pessoas. Então, por isso que era muito importante para os nazistas, para os fascistas, também para os democratas americanos, franceses, ingleses e tal, destruir a Espanha em 1935. O bairro de Echarquia, como aqui, sei lá como é que é, aqui se leria Echarquia, né? Que é um bairro em Atenas, é um bairro anarquista, ou que se diz anarquista, com relações de produção entre a anarquia e o capital, e relações de serviços anarquistas, que ele vive cercado cotidianamente pela polícia. Vive atacado cotidianamente pela polícia. Agora, o que eu estou colocando aqui é que existe uma mudança estrutural na propriedade que não existia antes, que não existia na Revolução Ucraniana, que não existia na Revolução Espanhola, que não existia na Revolução do Kronstadt, que não existia quando foi fundada a Echarquia ou Cristiânia, né, ou a comunidade del Sol. E que agora é possível a gente ver essa contradição da negação da propriedade, né, de forma material, possível. E aí cabe estudos, né? Cabe que a gente estudar isso para levar a sua radicalidade
É porque a radicalidade, as coisas não são determinadas, né? Na medida que elas vão existindo pela natureza daquilo que nós fazemos. E na medida que nós fazemos e não nos damos conta de que isso é uma contradição importante, nós não levamos ela à radicalidade. Então, o que eu proponho, na verdade, é isso: é que a gente leve à radicalidade essa ideia de produção compartilhada e de autoprodução, né? Porque daí nós estamos batendo efetivamente contra o capital. É isso, companheirada, por hoje. Na semana que vem, nós vamos ler o texto que o Germano gosta, né, Germano? O texto do Bakunin. Eu já mandei, inclusive, o texto para vocês todos, para ver se vocês leem. Camarada, eu vou parar aqui de gravar, então. Tá bom. Para ver se vocês leem, porque daí a gente